galera da terceira série, tudo bem? Eu sou a professora Rosicler e estou aqui novamente com vocês para mais uma aula de revisão do Enem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as vanguardas europeias, questões aí que estão relacionadas a esse tema. E se você não lembra mais ou está meio vago na sua memória, volta lá no portal Eduque e acessa a aula de número 2 da terceira série, que é exatamente sobre o tema das vanguardas, tá certo? E aí, gente, eu vou trazer para vocês aqui uma questão que está relacionada a um dos movimentos artísticos das vanguardas europeias, certo? Eu gostaria que vocês observassem na tela a imagem. Essa imagem é de um artista brasileiro chamado Oswaldo Gueldi. Ela não tem título, né? A técnica que foi utilizada nessa obra de arte é bico de pena. Observem, gente, todos os elementos da imagem. O que é importante a gente observar? Quem são os personagens? Aonde é que esses personagens estão inseridos? Qual o contexto dessa obra? Qual é a expressividade que está contida aí nesses personagens? Só lembrando que o Oswaldo Gueldi é brasileiro, porém, aos 20 anos mudou-se para a Europa e lá ele teve contato exatamente com várias correntes das vanguardas europeias, né, que revolucionavam aí o início do século XX na Europa, certo? E esse é o nosso texto 1, que é uma imagem. Após vocês analisarem muito bem, eu gostaria que vocês acompanhassem o texto 2. No texto 2, fala um pouco das características da obra do Oswaldo Gueldi, pessoal. Na sua produção, Gueldi buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia. Aí vocês já vão relacionando com qual movimento artístico das vanguardas, né, fazia parte aí essa temática. Sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra, que eram o quê, pessoal? Cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão e drama. Você já tem que buscar aí na sua mente, na sua memória, qual era a vanguarda europeia que trazia essa temática, pessoal. Aí vamos para o enunciado da questão. O gravador Oswaldo Gueldi recebeu influências de um movimento artístico europeu do início do século XX, que apresenta características relevantes nos traços da obra de. Agora nós vamos ver na próxima tela, gente, as obras de arte que estão dispostas aí para vocês relacionarem e compararem, né, com as características do Oswaldo Gueldi, certo? Então, na próxima tela, nós temos aqui a letra A. É uma obra de arte do Alfred Kubin, representante do movimento artístico expressionismo. Chama-se Sonho e Desarranjo. Na letra B, nós temos a obra do Henri Matisse, que é representante do movimento fauvista, né, do fauvismo, Bailarina Deitada. Na letra C, nós temos uma obra de arte, que é O Mineiro, do Diego Rivera, representante do muralismo mexicano, pessoal. Na letra D, nós temos a obra de Picasso, Pablo Picasso, representante do cubismo. A obra chama-se Retrato de Igor Stravinsky. Na letra E, nós temos a obra de René Magritte, né? Os Amantes, que é o representante do surrealismo, pessoal. Então, buscando as informações da imagem, buscando as informações do texto, comparando com essas imagens que nós estamos vendo agora, pessoal, para vocês, qual seria a alternativa correta? Qual dessas imagens, qual destes, né, elementos aí nos dão a visão de que é a resposta correta e é semelhante às características das obras do Oswaldo Gueldi, pessoal? Nós vamos então para a próxima tela para a resolução, tá? E as explicações de qual é a correta e por que as outras alternativas não são corretas, ok? Então, nós temos aqui na tela, pessoal, a alternativa A sendo correta. Por quê? Porque Alfred Kubin, representante do expressionismo, e o Oswaldo Gueldi trazia lá naquela imagem e também no texto 2, né, que as características são semelhantes, são praticamente iguais às características do movimento expressionista. E não seria a letra B, por quê, pessoal? Porque nós falamos que no fauvismo, né, as características principais de um estudo que eles faziam era o estudo
cromático, da cor. Eles não trabalhavam temas melancólicos. A letra C também está incorreta. Por quê? Porque o muralismo mexicano trazia na sua essência outras características políticas e etc. Certo? E a letra D também está incorreta porque o cubismo não tinha essa preferência pelos temas melancólicos e sim pelo estudo da geometrização das formas na obra de arte, ok? E a letra E também é incorreta porque no surrealismo o objetivo era o sonho, o onírico, a fantasia, né? Aquilo que é além da nossa realidade. Tá certo, pessoal? Então, são pequenos detalhes que vocês precisam observar quando tem um texto de imagem, quando tem um texto, né, escrito, ok? Observem bem, leiam o enunciado e é importante vocês também conhecerem, claro, a essência de cada uma das vanguardas europeias. Observem que, geralmente, quase todos os anos tem alguma questão no Enem que faz referência às vanguardas europeias, tá certo? E aí nós vamos para a próxima questão, que também vai falar sobre uma vanguarda europeia, que é o dadaísmo, pessoal, exatamente. Aquele movimento artístico que trabalhava com os handmaids, né? Encabeçado aí pelo Marcel Duchamp, que foi aquele movimento que surgiu em decorrência de de todos os anseios que aconteciam ali na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, vamos para a questão. Nessa primeira questão, eu trago para vocês também uma imagem, um texto que é uma imagem. Observem aqui na tela comigo. Essa obra do Marcel Duchamp chama-se Roda de Bicicleta, certo? Observem aí que nós temos um banquinho, né? E unido aí esse banquinho, nós temos uma roda de bicicleta, certo, pessoal? Então, aí nós temos as informações, aço e madeira, né? Vejam aí no rodapé da imagem, tem todas as informações importantes para você conhecer essa obra de arte. Aí nós vamos para o texto 2, gente. No texto 2, diz assim, acompanha comigo. Ao ser questionado sobre o seu processo de criação de handmaids, Marcel Duchamp afirmou: isto dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do handmade é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa essência total de bom ou de mau gosto, ok? Isso é como Marcel Duchamp compreendia os handmaids. O que vocês conseguem observar nesse texto? Ele diz por hora que a gente tem que se apaixonar pelo objeto, mas ao mesmo tempo também desapegar daquele objeto, porque senão você passa a gostar muito dele e o objetivo não é esse, né? Quando se cria um handmade, certo? E aí nós vamos então para as alternativas dessa questão, ok? Olha só, relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os handmaids, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em quê, pessoal? Quando eu crio os handmaids, voltem na imagem, pega o texto novamente e no que era que consistia essa construção dos handmaids. Letra A, vejam lá. Designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX. O que significa essa palavra artífice, você sabe? Depois eu vou te explicar, ok? Letra B, considerar a forma dos objetos como um elemento essencial da obra de arte? Era isso que ele queria? Letra C, revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na obra de arte? Era isso? Esse era o princípio das vanguardas, pessoal? Letra D, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte? Será que é essa a questão certa? Letra E, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Será mesmo que ele queria atribuir o status, né, de obra de arte aos objetos industrializados? Volta lá no texto 2, né, que você vai observar o que é que ele pensa sobre isso, certo? E aí nós vamos então, pessoal, após essa análise que nós já fizemos, para as
para a resolução dessa questão, tá? E aí eu trago para vocês a resolução dizendo que a letra D é a que está correta, exatamente quando ele critica os princípios que determinam o que é uma obra de arte, certo? Duchamp, gente, como nós falamos, ele integrou o dadaísmo, né? Que tinha como um dos princípios questionar a arte, fazer as pessoas pensarem acerca da obra de arte. A arte deixou de ser visual para ser pensada, para as pessoas observarem e pensarem acerca dela, ok? E aí, então, gente, a letra A estaria incorreta. Por quê? Porque o termo artífice quer dizer o quê? O artista, o artesão do século XX. Não, ele não queria que o artista fosse o grande, o mais importante do século XX, mas sim a obra de arte, a construção da obra de arte. Tá certo, gente? A letra B está incorreta. Por quê? Porque a intenção de Duchamp não era relacionar com a forma dos objetos, não era relacionar a arte com a forma dos objetos, tá? Muito menos, pessoal, ditar o que era essencial dentro da obra de arte, tá bom? A letra C está incorreta. Por quê, gente? Porque a preocupação não era trazer um novo conceito, né, de belo, e sim fazer as pessoas se questionarem acerca dos acontecimentos. O que ele propunha era questionar, como eu acabei de falar, né? Bem como de questionar a própria arte. Para que serve a arte? Será que a arte ela tem um fim específico? Ao que ela se destina? Então, era o questionamento que era mais importante. E a letra E está incorreta. Exatamente, gente. Por quê? Porque tampouco ele tinha como meta transformar necessariamente os objetos industriais em arte. Era a ocasionalidade que fazia esse objeto surgir, essa arte surgir. Não é todo objeto industrializado que ele transformava em obra de arte. Se você voltar novamente para o texto 2, você vai encontrar um pouquinho dessa resposta aqui, tá certo? E aí, entretanto, ele utilizava alguns desses objetos industrializados para compor as suas obras de arte. Ok, gente? Eu espero que eu possa hoje ter ajudado vocês a compreender melhor como a gente analisa uma questão, buscando todos os fatos históricos, né? Buscando elementos dentro dos textos, porque eles nos trazem elementos importantíssimos e riquíssimos para nós encontrarmos ali a resposta correta. E o mais importante, pessoal, é que a gente precisa estar se comunicando, interagindo. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, vai lá na plataforma Eduque, revisa todas essas aulas, porque na próxima aula tem mais questões do Enem aqui para nós discutirmos com o tema das vanguardas europeias, tá certo? Então se liga que toda essa aula e todas as outras lá desde o início, né, estão todas no portal Eduque. E eu aguardo vocês até a próxima aula. Tchau!